Começamos. Boa tarde. Somos do grupo de meditação Espiritismo. Devido o que está acontecendo no momento com o coronavírus, não estamos podendo nos reunir para estudar. Mas nada que impeça de dar continuidade aos nossos estudos, né? Hoje eu vou gravar porque amanhã a minha mãe vai fazer uma cirurgia e eu não vou conseguir participar do vídeo com vocês, tá? Eu vou ficar com ela de acompanhante no hospital. Eu peço desculpa por tá tendo que fazer um vídeo, mas eu vou estar à disposição das perguntas. O que vocês colocarem no grupo, eu vou responder. Eu e a Rosa, a gente vai respondendo, tá? Aliás, o grupo agora mudou. Vocês vão ter que mandar as perguntas no privado, tá? E nós vamos colocando no grupo a pergunta e a resposta já junto. Que assim todo mundo fica por dentro de tudo, tá bom? Vamos iniciar com uma oração, uma proteção do local. E em seguida vamos fazer a leitura da apostila, tá bom? Querido mestre, que neste momento o Senhor pode nos amparar, nos proteger neste ambiente que estamos. Que os nossos mentores, nossos anjos protetores nos conduza da melhor forma para poder esclarecer todas as dúvidas e até mesmo para aprender cada vez mais. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui com a saúde, com as nossas famílias. Senhor, que seja esclarecido tudo o que está acontecendo neste momento no nosso planeta. O que está acontecendo com as pessoas, com as doenças. Que o Senhor dê compreendimento, dê amor, compaixão a cada pessoa, a cada um que passa por esses momentos difíceis. Que o anjo da guarda de cada um esteja ao seu lado, sempre amparando e guiando da melhor forma. Neste momento, quero pedir saúde, harmonia, esclarecimento para todos nós que passamos por essas dificuldades, por esse momento mais suave, mais tranquilo, entendendo a situação. Que nada acontece sem que tenha permissão do nosso mestre, e ele sabe de tudo que é bom para nós. Basta a gente confiar e acreditar em tudo que ele está nos mostrando. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Que assim seja. Bom, então, boa tarde. Uma tarde abençoada para todos. Nós vamos começar hoje as práticas aconselháveis. Eu até passei para vocês, para começar na página 7, tá bom? Bom, antes de iniciar nosso estudo, a Rafa, faz ele parar. Nós estamos aqui no meu quintal, então um cachorrinho aqui quer falar, viu? Não é fácil. Então, olha, antes de iniciarmos o nosso estudo, queremos lhes falar de uma prática muito saudável que deveria fazer parte da rotina de todo espírita sincero, quiçá de todo cristão sincero, oculto no Evangelho no Lar. Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo, nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé,
para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis e, para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas e, sim, traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao divino. O Evangelho no lar é uma prática cristã de extrema importância para aqueles que queiram seguir as pegadas do Mestre, conforme ele mesmo nos explica na primeira lição do mesmo livro acima citado. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela, recebes do Senhor alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. A gente vai dar continuidade. Aqui na questão da importância do Evangelho no lar, é que a nossa transformação se deve começar dentro dos nossos lares, né? Que se tudo que tem que ser transformado é de dentro para fora, né? O nosso santuário, que seria o nosso lar, e o nosso santuário, que seria o nosso corpo. Como que a gente trata esses dois santuários que a gente tem, né? E uma forma de cuidar do santuário, que seria o nosso lar, é levando, né, Deus, Jesus, para dentro dos nossos lares, fazendo a leitura dentro de casa. É difícil, tá? Não é uma coisa fácil de juntar toda a família, mas sempre que for possível, dentro da doutrina, eles pedem pelo menos uma vez por semana para poder reunir e fazer a leitura dentro de casa. Se lê o Evangelho e em seguida discute o que cada um entendeu sobre aquele texto. E como que a gente pode querer a paz no mundo, querer a paz com o vizinho, se a gente não está em paz com os nossos filhos, com os mais próximos, né? Pai, mãe, a sogra, né? Então, a gente tem que começar trazendo isso para dentro da nossa própria família. A importância do Evangelho dentro da nossa casa, né? Quando nós fazemos uma oração, abrimos um portal diretamente com o nosso Mestre, com Jesus. É uma forma de se conectar, né, com o plano espiritual, fazer esse aprendizado, essa conduta de transformação para dentro de nós mesmos.
temos que mudar os nossos hábitos, né? Se for ver, a gente sofre, sente dor até para nascer, né? Para nascer a gente também sofre. Então, a nossa transformação, a nossa mudança, temos que sofrer. E é ela que faz a gente crescer, faz a gente aprender, né? Sair da nossa zona de conforto para poder melhorar em todas as situações da nossa vida. Então, é isso. A gente tem que, né? Para evoluir, é mudando o nosso comportamento, né? Reconhecendo as nossas má condutas e melhorando cada vez mais. Isso não significa que vamos ser perfeitos, não significa que não vamos errar mais, pelo contrário. A partir do momento que a gente começa a enxergar os nossos erros, nós começamos a se cobrar cada vez mais. E é através dessas cobranças que nós vamos evoluindo, tá? Em todas as situações da nossa vida, tanto profissional como a vida social mesmo, entre a família e os amigos. E a gente tem que estar sempre tentando agradar Deus. E o que é agradar Deus, né? Agradar Deus é a gente perdoar, olhar para os nossos irmãos, olhar para os nossos amigos, nossa família, com um olhar de compaixão, de querer, né, que a vida deles seja melhor, que você tenha uma vontade de cessar a tristeza, de acabar com aquela tristeza do próximo. Então, é uma forma de agradar a Deus, querendo ajudar o próximo, como eu quero melhorar também a minha vida, tá bom? A gente vai prolongar um pouco hoje a leitura, porque tem tempo, né? E conforme vocês vão tendo dúvida, vão já escrevendo para poder mandar para a gente e nós colocar no grupo, tá bom? O Haroldo Dutra, né, ele fala assim que fé, né, nada mais é que fidelidade aos exemplos do Cristo, né? É isso que você falou, né, do olhar para o outro, né, olhar para o outro com o olhar de Cristo, né? A gente vai continuar com... A gente parou aqui, né, Rosa? Essa sugestão, né? Isso. Sugerimos também a prece antes de dormir e ao levantar-se. Leitura de mensagens espíritas em momentos de aflição, angústia, medos, insegurança, etc. Bem como os bons livros espíritas. Isso. Pode continuar? Pode. Então, Deus. A crença em Deus se afirma e se impõe fora e acima de todos os sistemas, de todas as filosofias, de todas as crenças. O homem não pode se desinteressar dela, porque é um ser pensante, o homem vive, e importa-lhe saber qual é a fonte, qual é a causa, qual é a lei da vida. O conhecimento da verdade sobre Deus, sobre o mundo e a vida é o que há de mais essencial, de mais necessário, porque é Ele que nos sustenta, nos inspira e nos dirige mesmo a nossa revelia, né? Mesmo que não queiramos. A crença em Deus está instintivamente impressa na mente humana. À medida que o homem evolui, apura-se também a crença em Deus. Dessa forma, como nos ensinam os espíritos superiores, o sentimento instintivo de crer em Deus nos prova que Deus existe. É também uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Fala um pouco disso, Camila. O sentimento instintivo de crer em Deus nos prova que Deus existe. Porque a gente já nasce, parece, com essa fé, né? É uma coisa que parece que já vem na gente, né? Como a gente ouve dizer, né, que nascemos com um véu, né? Que a gente não tem essa visão do plano espiritual, mas que lá no fundo, né, do nosso interior, a gente sabe que existe algo maior, que esse algo maior nós chamamos de Deus, né? Nós somos a centelha divina. Deus não está num lugar dele, não está no céu. Deus está em nós. Nós somos filhos de Deus, somos a centelha, somos um pedacinho dele. Da ideia de Deus e do processo religioso da humanidade acompanha a evolução intelectual e moral do próprio ser humano. Uma conquista está inerente à outra. As primeiras manifestações de religiosidade estão, pois, relacionadas à realização de sacrifícios que poderiam agradar a Deus. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. A ideia primitiva de Deus é de natureza antropomórfica
isto é, Deus é concebido e descrito sobre a forma humana e com atributos humanos. A história da ideia de Deus mostra-nos que ela sempre foi relativa ao grau intelectual dos povos e de seus legisladores, correspondendo aos movimentos civilizadores, à poesia dos climas, às raças, à florescência de diferentes povos, enfim, aos progressos espirituais da humanidade. A crença em Deus é questão essencial para o entendimento da doutrina espírita. Entretanto, para elucidar esse assunto de tão magna importância, temos agora recursos mais elevados que os do pensamento humano. Temos o ensino daqueles que deixaram a terra, a apreciação das almas que, tendo franqueado o túmulo, nos fazem ouvir do fundo do mundo invisível seus conselhos, seus apelos, suas exortações. Na verdade é que nem todos os espíritos são igualmente aptos a tratar dessas questões. Acima, porém, da multidão das almas obscuras, ignorantes, atrasadas, há espíritos eminentes, descidos das esferas superiores, para esclarecer e guiar a humanidade. Assim nos esclarece os espíritos superiores na primeira questão do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A Bíblia. A gente vai. A Bíblia. Sabemos que o ser humano evolui com o passar do tempo. A mentalidade da humanidade, hoje, é bem diferente daquela que marcou os séculos e os milênios passados. É a força da vida impulsionando a criatura para a frente, modificando sua ótica, seus enfoques, seus conceitos, suas concepções. É como alguém que vai subindo pelas encostas de uma colina. Quanto mais sobe, mais vasto vai ficando o horizonte que sua vista alcança. Kardec nos alerta no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, na questão 59, considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. É preciso concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Isso. Os evangelhos da Bíblia foram escritos muitos anos depois da morte de Jesus. Foram copiados e recopiados milhares de vezes. Sofreram inúmeras traduções, interpolações, interpretações e até mesmo modificações e enxertos em seus textos, visando acomodá-los às ideias e interesses da Igreja. Muitos dizem, a Bíblia é a palavra de Deus e precisa ser obedecida e não compreendida. Mas, se Deus nos deu o raciocínio e um pouco de sabedoria, é para podermos discernir em nossa busca pela verdade. E lembramos que Jesus afirmou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. É bom lembrar que os testamentos, né, as Bíblias, elas foram cada vez, elas estão sendo renovadas, reescritas, por quê? A cada época tem um certo compreendimento, a lei é de progresso e de evolução, então estamos em constante evolução. Então, conforme o passar do tempo, elas são reformuladas, né? São escritas para dar uma outra visão, mas que não foge de nada do que foi escrito lá no passado. É só a forma de escrever as palavras que são usadas de outra maneira, tá? Não é que elas são que é mudado alguma coisa dentro das Bíblias, tá? Só cada religião que foi interpretada de uma forma, né? E cabe a cada um seguir aquilo que acredita. Eu acredito assim, que foi mexido muito na literatura, na verdade, né? Nas escritas, porque passava do hebraico para o hebraico, e foi mudando, né? Para o aramaico, que era do aramaico, foi passando. E cada vez que passou, assim como muda alguma palavra nossa que muda para o estrangeiro, também aconteceu isso com a Bíblia, né? De mudar algumas palavras, né? Mas eu acho que o conteúdo mesmo, né? O que importa da Bíblia foi protegido pela espiritualidade maior, né? Isso não é mudado. Então tem gente que acaba vendo a Bíblia de um jeito ou de outro por causa dessas mudanças que aconteceu lá atrás. Mas o que ela tem de verdade foi protegido, né? Desde aqueles tempos, né? Até agora. Bom, ele deixou claro que veio nos ensinar uma ética de vida, como realmente o fez. Mas a verdade, ou mais uma parte dela, viria mais tarde, quando o ser humano já estivesse bastante amadurecido para entendê-la e, por assim, libertar-se dos condicionamentos milenares a que se encontra algemado. Bom, Jesus, nós vamos estudar um pouquinho mais do que eu tinha programado, falado com vocês, até porque a gente está com tempo, então, tá bom? Vamos dar uma
dar uma aceleradinha nos nossos estudos. Jesus e os destinos da Terra. A humanidade não caminha só. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos é dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem, no tempo e no espaço, as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródomos da vida na matéria em ignição do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição moral de seu evangelho de amor e redenção. Os primeiros tempos do orbe terrestre. Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada no núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentre os quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida por milênios de milênios? Distante do Sol cerca de 149 milhões de quilômetros e deslocando-se com a velocidade diária de 2.500.000 quilômetros em torno do grande astro do dia, imaginemos a sua composição nos primeiros tempos de existência como planeta. Dentro desse laboratório, opera-se as grandiosas construções do teatro da vida. Nessa computação de valores cósmicos em que elaboram os operários da espiritualidade sob a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do satélite terrestre, a Lua. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema. Na grande oficina surge, então, a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. O divino escultor. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas, com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro de sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, trabalhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. A ciência humana não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza. Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Eu acho bonita essa parte, né? Que se fala da origem da existência, né? Do globo terrestre. Né, de como foi os primeiros sinais, né, do início de tudo da Terra, da nossa natureza, como que é o espaço, né, que fala do cósmico, né, do nosso espaço universal. Então aqui é a origem de tudo, como que foi o início do nosso planeta. Bom, gente, a doutrina, a gente vai estudar. Aqui é bem básico mesmo, toda a leitura que vem, a gente não aprofunda muito, tá? Seria bem, essa apostila é bem o início de um curso mais aprofundado, né? Que seria do ESD. O antigo, tem o mais antigo que seria o COEM. Então, aqui é bem o início mesmo, tá? Mas eu peço para que vocês fazem as suas perguntas, manda para nós, para a gente poder ir conversando. Seria muito bom estar nesse momento junto com todos, para poder já ouvir a opinião e cada um dar a sua opinião sobre o assunto. Mas o estudo foi isso mesmo, tá? Que seria mesmo o destino da Terra, a importância do Evangelho no lar e a nossa reforma íntima, tá certo? Então eu agradeço, né, pela oportunidade. Agradeço pelo grupo que nós temos hoje e eu quero que vocês saibam que mesmo distante, eu estou disposta em ajudar no que for preciso a cada um de vocês, tá? Não se sintam sozinhos, estamos aí de quarentena, todos, né, estamos confinados dentro de casa, mas
não sozinhos, tá? Temos uns aos outros e eu quero me colocar à disposição de quem precisar, tá bom? Eu sei que muitos têm problemas de ficar dentro de casa, então eu quero que se sinta amparado por mim, pela Rosa, pela nossa equipe. Temos uma equipe da fluidoterapia, que eu já comentei, né, no primeiro dia com vocês, que até mesmo à distância nós estamos emanando essa energia para quem precisa, tá? Não precisa só ser o pessoal que frequenta o grupo. Se vocês souberem de alguém, né, de algum amigo, alguma família que precisa dessa energia, pode entrar em contato, que nós vamos estar colocando o nome no livro e até mesmo marcando com a pessoa para poder fazer a fluidoterapia à distância, tá certo? Quero aproveitar e pedir também a oração de vocês para minha mãe, né, que vai estar precisando muito aí da energia de vocês, da energia vital, para que ocorra tudo bem, né, durante a cirurgia, tá bom? Um beijo no coração de cada um e que a paz fique com todos, tá? E nada impede, assim, que vocês também, se interessando pelo assunto do espiritismo, pegue livros e comece a ler, pede indicação pra gente, a gente vai indicar alguns livros para vocês começarem a se inteirar do assunto. Por que está tendo esse ensinamento? Porque a meditação está sendo feita dentro de uma casa espírita, né? Então nada mais certo que vocês terem noção do que é o espiritismo, né, Camila? Porque o trabalho está sendo desenvolvido todo dentro de um centro espírita, né? Então eu acho que a gente tem que conhecer, sim. Como dá essa que oportunidade, né? Que é uma doutrina tão consoladora, né? Nos dias de hoje é a doutrina que mais consola, né? Então, é bacana de conhecer mais a fundo, sim, né? Vale a pena. Vamos lá, então. Quero agradecer pelos ensinamentos de hoje, pela nossa proteção espiritual. Quero agradecer pelo local, pelas energias boas desse ambiente que estamos aqui. Obrigado, mestre. Obrigado pela nossa família. Obrigado pelos nossos amigos. Obrigado pela oportunidade da nossa vida. Eu sou grata a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida. Obrigada, mestre. Que assim seja. Até mais, pessoal.